Aproveitar o chá, né? Que agora não é hora de chimarrão, é hora de chá. Vou aproveitar que ganhei uma xícara, né? Do marido para tomar um chá. Vamos ver quem está aí online no Insta. Olá. Olá. Vamos deixar aqui no não perturbe, para que ninguém ligue e interrompa aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para uma temporada que não é de Netflix, né? É de mês do psicólogo e temos convidados especiais para esse mês, né? Para conversarmos aqui no nosso Instagram. Vocês que nos seguem podem ter visto até hoje durante o dia, a gente informou que a gente teria muitos convidados, experts do mundo da psicologia humanista, né? E nós vamos convidar várias pessoas que atuam com a abordagem e que fizeram a diferença nesse mundo da psicologia humanista, né? Quando eu lecionava humanismo e existencialismo, vocês que tiveram a disciplina comigo podem lembrar o quanto a gente achava difícil, né, encontrar profissionais, mais pessoas que trabalhem com essa abordagem, né? E aí a gente acabou encontrando vários profissionais pelo Brasil que atuam com isso e a gente vai convidar aqui, tá? Eu vou pedir que o nosso convidado de hoje dê uma acenada aí. Consegue acenar para eu convidar aqui para a live? Deixa eu ver. Então, o convidado de hoje, ele é o fundador da AGAPE, tá? A Associação Gaúcha de Psicologia Humanista. Esse nosso convidado, então, ele vai dar início a essa jornada de conversas sobre como é que é atuar na abordagem humanista, principalmente em meados de pandemia, de demandas sociais. Aqui o psicólogo, principalmente como um profissional que mais tem sido solicitado nesse período e que está como um profissional da saúde a serviço de trabalhar as demandas e que tem acontecido no momento, né? Esse convidado pode ser muito conhecido por muitos de vocês aí. É o Aldo Meneghetti. Boa noite, César. Estou tentando mandar o convite para ele.
E vou pedir que, deixa eu ver, onde é que ele está? Olá, pessoal, boa noite, boas-vindas a quem está chegando. O Aldo Meneghetti, ele tem mestrado em Psicologia do Desenvolvimento. E ele sempre atuou com essa parte de desenvolvimento humano, né? Então ele também foi coordenador da psicologia na URI. Ele foi professor na psicologia da URI Erechim, foi coordenador em cursos de psicologia, também tem especialização nessa parte clínica e foi um dos mentores dos mestres aqui da região sul a trazer a abordagem humanista para a nossa prática enquanto psicólogos, né? Eu vou continuar tentando aqui chamar ele, tá? E ele logo entra. Vocês que estão chegando, boas-vindas. Vão deixando aí as suas perguntas, o César. Assunto muito importante, principalmente para quem pretende se lançar candidato à próxima eleição. Pois é, César, pois é. Então, vamos ver como conciliar, né? Então, estamos aguardando o Aldo entrar. Oi, Escobar, tudo bem? O Escobar participava aqui nos grupos de estudo em psicologia humanista, no presencial, né, Escobar? Antes da pandemia. E agora, com essa pandemia, a gente está levando para o modo online também, né, Escobar? Então, presente para ouvir vocês. Ah, oi, Felipe, tudo bem? Boas-vindas. É sempre um prazer tê-los aqui. O Felipe também tem atuado na abordagem centrada na pessoa, né, na região de Erechim. E também lá pela região de Erechim, quem tiver interesse em participar dos grupos de estudo, também pode participar com o Felipe. Né? Oi, Escobar. Oi, Aline. Estamos aguardando o convite do Aldo para entrar. Para quem está chegando, pode ir deixando a sua pergunta, tá? Ouço ruídos, então alguma coisa está acontecendo aí e o Aldo está entrando. Oi, Aldo. E aí, Juliana, tá me ouvindo? Oi, Aldo. Tudo bem? Tudo. E Estamos aí. essa galera toda que está entrando aí, está interessado na CP? Pois é a minha pergunta também. O que querem conhecer da CP, né? Pois é. Legal isso. Muito. Tem uma galera aí, ó, que já participava no grupo de estudos aqui no presencial, Escobar, Aline Dandolá.
Você tá com a câmera ligada, Aldo? Tô com a câmera ligada. Eu não sei por que que não tá aparecendo. Você consegue me ver? Sim, sim. Consigo te ver. Era para aparecer você também. Deixa eu ver. Tá aqui como se fosse carregando. Vocês que estão assistindo conseguem ver o Aldo? Conseguem? César Silva diz que está achando o assunto importante para se lançar candidato na próxima eleição. Você está como pré-candidato, César? Responde aí para gente. Você não vê também, Felipe? Escobar também não vê. Deixa eu mandar de novo aqui. Eu tô te vendo. Por que que não aparece? O Genualdo não está aparecendo. Por que A Nina será? também entrou. Nina está participando. O César vai ser. Sim, Passo Fundo, César. Aqui ele fica carregando, carregando. Não aparece. A imagem está piscando, isso mesmo. O áudio não está aparecendo. Então, César, você faz muito trabalhos comunitários na cidade. Oi, Vanessa! Boas-vindas! O pessoal está entrando. A Raquel, mas a turma, quanto tempo? A Sandra. Ah, vamos ver. Ainda não apareceu minha imagem, Juliana? Pois é, aqui para mim fica carregando, como se a tua imagem estivesse carregando. Carregando, carregando. Será que é minha internet? Oi, Sandra. O tema da live, para quem está perguntando, Escobar, é sobre a abordagem centrada na pessoa, Escobar. Você tem alguma pergunta? Já pode ir registrando aí. Aqui, como você está como convidado, não dá para convidar de novo. Vou fazer assim, Aldo. Vou fechar aqui o convite de novo e te mando de novo, tá? Ok. Aí saiu. E agora eu vou mandar de novo. Aqui. Adicionar. Vamos ver se agora vai. Gosto muito desses assuntos. Minhas formações são técnicas em segurança do trabalho e bombeiro civil. E agora? Olá! Agora sim! Eu Nossa, a precisava de tecno... dois convites, por isso. Olha a Carola aí. Nossa, se a tecnologia vai perder para o mundo das pessoas, né? O mundo humano, não. Aí, Juliana, tudo bem? Tudo. E Tem uma... contigo, Aldo. Tudo bem, obrigado. Tem uma galera entrando aí, que legal isso. Tu vê, né? O povo deve estar aí debaixo das cobertas, deu um pause no Netflix, né? Deve ser que esse Pois é, assunto interessa um pouquinho, né? deve ser isso, que bom. Nina, tá me enxergando, Nina? A Nina tá tão sorridente que não consegue responder. Pois Entrou. é. Isso aí. A Carol! Oi, Carol!
Então, Aldo, você é o privilegiado para dar início a essa temporada de conversas com especialistas do mundo ACT, né? Aqui em Passo Fundo, quando lecionavam a disciplina de humanismo e existencialismo, a gente sempre sentia muita falta de conversar com profissionais que atuam pela abordagem, né? Escobar, eu sou apaixonado por psicologia humanista e principalmente em gestoterapia. Queria saber quais as dicas para um novinho no assunto, um iniciante como eu. Olha aí, ó, Aldo, já tem pergunta. Então, desde a graduação, a gente se perguntava, né, como é que aqui em Passo Fundo, nessa região, não tinha nenhum psicólogo para convidar, para ir para aula, para contar como é, né? E como o Escobar está falando, às vezes a gente até achava que seria abordagem na pessoa de Rogers, igual Gestalt, e aí se misturava tudo, né? Afinal, tudo fazia parte da disciplina de humanismo e existencialismo, né? Sim, sim, é verdade. Mas nesse mês do psicólogo, a gente queria conversar contigo, ver você como psicólogo há tanto tempo já atuando nessa abordagem, que benefícios você foi percebendo e tem para contar para nós, né? Como diz o Escobar, dicas para um novinho no assunto, né? Ok. Conta aí. Bom, eu queria sair daqueles modelos deterministas, né, que existiam em psicologia na minha época, né, há 30 anos atrás. Hoje não mudou muito, né? Nós temos ainda um tripé, que é psicanálise, comportamentalismo, ou cognitivo comportamental, hoje mais atualmente, e a psicologia humanista, ou as perspectivas fenomenológico-existenciais. Então, é interessante saber como as pessoas estão se interessando por esses modelos que parecem mais adequados para o homem contemporâneo, né? Porque hoje a matemática e a física já saíram um pouco de dentro da psicologia, né? Aquelas teorias mais psicométricas, né? Onde tudo era matematizado, quer dizer, as relações de causa e efeito, vamos descobrir a causa que trouxe esse efeito, ou então vou trazer uma causa para provocar um efeito, enfim, os estudos eram feitos assim, né? E foi se percebendo que, com o tempo, isso não era tão adequado para se estudar o ser humano, e principalmente para se atuar em psicoterapia. E essas perspectivas ditas humanistas, quer dizer, não é humanista, isso eu sempre digo nas aulas, né, Juliana, você lembra? Não é humanista porque nós somos bonzinhos, né? Porque nós não temos cara de bonzinho, né, Aldo? Pois é, mas sim humanista porque privilegia o homem, traz ao homem esse poder que ele tem sobre a sua própria vida. E o terapeuta, nesse caso, nada mais é do que um facilitador dos processos de desenvolvimento do outro. Nós temos a gestalterapia, há uma controvérsia aí, né? Enfim, se a gestalterapia, como ela é fundamentada na psicanálise, se ela está dentro do espírito humanista, enfim. Mas isso é uma controvérsia antiga já. Mas, por exemplo, o Frederick Perls, que criou a gestalterapia, ou mais conhecido como Fritz, assim que ele gostava de ser chamado, né? Também trouxe essa perspectiva de partir do mundo do outro, né? Eu acho muito interessante dentro da gestalterapia a questão da interpretação dos sonhos, por exemplo. Não é mais o analista que interpreta os sonhos do outro, é ele próprio, facilitado pelo analista, né? Ou pelo psicoterapeuta. Então, essa perspectiva já traz uma certa possibilidade de autonomia daquela pessoa que está sendo atendida. E não importa se ela está sendo atendida em psicoterapia, ou se ela está sendo atendida por um assistente social, por um enfermeiro no seu trabalho, né? Mas é uma abordagem, né? Não se trata mais de um método. Então, a psicologia humanista de Rogers, por exemplo, trouxe mais uma abordagem, uma forma de abordar o outro, do que um método. Aliás, Rogers era contra os métodos, né? Porque o método é criado fora da pessoa e implantado na pessoa para ver se dá certo, se funciona. Que é o princípio da medicina, né? Como dar uma medicação e ver o resultado que traz. Então, a psicologia com Rogers, ela começou a se emancipar
profundamente da medicina. E é isso que o participante aqui, o César, traz, né? Que ele gosta de acompanhar assuntos assim, porque as formações dele são técnicas em segurança do trabalho, bombeiro civil, né? Então, essa coisa técnica, ela acaba muitas vezes afastando a pessoa. E muitas abordagens na psicologia também trouxeram essa herança de dizer, ah, vamos descobrir qual que é o método para acessar esse sonho? Qual que é o método para tal coisa? Essa lógica, César, que você fala aí também houve a tentativa de trazer para a psicologia e para muitas pessoas tem funcionado. Mas não é a lógica da psicologia humanista, né? Sim. A lógica da psicologia humanista é partir do mundo do outro, do mundo daquele que procura ajuda. Porque quem mais conhece de si próprio é a própria pessoa. Então, o Rogers costumava dizer, a ciência está nas pessoas, então vamos buscar ciência dentro delas, e não fora delas. Né? Olha só, ciência está nas pessoas. Isso, então ele trouxe essa perspectiva de abordagem, né? E dentro dessa abordagem se pratica a escuta compreensiva, que é uma escuta profunda e ativa. Por que eu digo isso? Porque por muito tempo, né, houve essa questão, junto à psicologia humanista, de se questionar, mas parece que o terapeuta, ali no caso, né, da psicoterapia, parece que ele é muito passivo diante do paciente, enfim, né, e não se trata nada disso, né. E para mim é a psicologia mais ativa que existe, porque ela vai direto ao ponto. Então, muitas vezes o desconhecimento sobre a psicologia humanista faz com que as pessoas se desinteressem. Né? No entanto, eu estou vendo aqui que eu não consigo ver o nome dele, o Escobar. O Escobar está interessado, mas ele é novinho no assunto, muitas vezes precisa de informação, né, para saber exatamente do que se trata. Uhum. E os coraçõezinhos estão subindo. É legal isso, né? Junto à psicologia humanista. Também ela é bem amada, né, Juliana? Acho que muitos amam e não conhecem tão a fundo assim, né? E poderiam até amar mais se a conhecessem, né? Ok. Ó, o Henrique entrou também. Oi, Henrique. O professor Pedro Mandelli, da Anhanguera. Boas-vindas, Pedro. O professor Pedro Mandelli, ele é um psicanalista muito bom aqui da cidade, né? Que legal. E que bom que ele está participando aqui. O César falou, Aldo, aqui na live, que ele gosta do assunto também porque ele faz muitos serviços comunitários na cidade. O que a psicologia humanista tem a ver com isso? Nossa, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né, César? Porque eu acho que tu já tem uma ideia de que tem tudo a ver, né? Até a tua participação aqui está indicando um pouco isso. Essa forma de abordar as pessoas é muito importante porque a gente passa a conhecer de forma muito próxima e com muita profundidade o que as pessoas representam, como as pessoas representam a vida delas. E isso nos trabalhos comunitários é muito importante. Não adianta a gente partir de premissas a respeito das pessoas, e as teorias mais antigas traziam isso, né? Já alguma coisa prévia, pressupostos sobre como o ser humano deve ser, enfim, descaracterizando um pouco essas idiosincrasias, essas individualidades, essas coisas que são próprias de cada um. Então, eu me lembro você diz, Aldo, que nessa coisa é que está o determinismo, há um risco de determinismo quando se faz isso. Exatamente, é como se o terapeuta ou o educador ou o assistente social, o bombeiro, quem trabalha com pessoas, né, como se ele tivesse já um conhecimento sobre aquelas pessoas. Na verdade, nós não temos. Né? Nós precisamos entrar no mundo delas para conhecê-las melhor e saber por que elas têm essa atitude ou esse comportamento e não outro. Então
A psicologia, Estudar psicologia humanista é ajudar a aprender a como entrar no mundo da pessoa, mas sem ter uma teoria prévia como determinando já. exatamente. Eu Nós, sei sobre ela, só vou nós confirmar. tínhamos isso nas terapias ou nas psicologias mais tradicionais, antes da psicologia humanista, né? Você tinha muito essa tendência a corrigir erros, né? A patologizar as pessoas. O Rogers diz assim, as pessoas não estão doentes em geral. Elas procuram ajuda por dificuldades momentâneas, né? Por dificuldades que vão desencadear determinados comportamentos e atitudes. Então, até essa questão da patologia, essa questão do diagnóstico é vista de forma bem diferente de outras Ah, teorias. é? Conta para nós que benefício um psicólogo tem quando aprende a fazer um tratamento sem focar nisso, né? Que é uma coisa que veio da Certo. lógica da medicina, né? Primeiro você descobre o que é, se é ansiedade, se é depressão, Isso. em que nível, né? Nós tínhamos aquela receitinha da medicina que ainda existe, né? Mas antigamente era assim, diagnóstico, depois o prognóstico, o tratamento e a cura. Hoje não se fala mais em cura, né? Porque não se sabe se realmente existe a cura. Existe uma melhora, a pessoa se readapta, ela redireciona a sua vida, enfim, né? Hoje em psicologia não se fala em cura, mas ainda permanece esse princípio, né? Diagnóstico nas terapias tradicionais, diagnóstico, prognóstico, tratamento e uma melhoria das condições, né? Pelo menos sintomáticas. Uhum. A psicologia humanista não parte do diagnóstico, ela parte da pessoa, do mundo vivido da pessoa. Eu, como facilitador desses processos, como psicoterapeuta, ou como educador, como assistente social, até como bombeiro, como tu citou antes, né? Eu, para conhecer aquela pessoa, para saber realmente que representação ela tem do mundo, eu tenho que conhecê-la em profundidade. Então, eu tenho que me aproximar muito dela. E essa escuta compreensiva é uma forma radical de eu me aproximar dela. Uau! Felipe vibrou aí. Essa escuta do mundo vivido da pessoa, mas a psicanálise, a sistêmica já não fazem isso, Aldo? Elas já têm uma certa interpretação prévia das coisas, né? E Eis o pulo do gato. a psicologia humanista, como ela traz elementos oriundos da filosofia fenomenológica, ela está preocupada em trabalhar com elementos que estão presentes naquele momento, no momento presente, né? A gente não tem essa preocupação com o passado. O passado, quando aparece, por exemplo, num tratamento psicoterápico, a gente nem fala em tratamento, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando há uma psicoterapia, por exemplo, o passado que vai aparecer ali é aquele que a pessoa traz, mas já como se fosse recondicionado, né? Eu sempre dou um exemplo de que se o passado fosse permanecesse como ele era, eu estaria chorando a morte da minha mãe, que foi há mais de 20 anos atrás, até hoje. Então, a nossa memória, ela trata de dar uma transformada nesse passado. Então, ele passa a não ter aquela fidelidade que se imaginava. Né? É uma lembrança. Então, aquelas pessoas que acham que não gostam de ir em psicólogo, porque psicólogo só pergunta do passado, se for num de abordagem centrada na pessoa, não vai correr isso. Não necessariamente ela precisa pesquisar o passado. Né? E outra coisa, nós trazemos o passado no presente. Ele não é mais aquele passado. Né? Então, ele é transformado porque ele está sendo trazido no presente, ou seja, dentro da circunstância que a pessoa vive hoje. Então, por isso, não é que nós não nos interessemos pelo passado dos pacientes, mas sim, ele não tem essa prerrogativa de ser o mais importante, a fase temporal mais importante. Nós ficamos mais situados no presente. Quer dizer, que condições a pessoa tem hoje de encarar a sua vida e de transformar a sua vida se ela quiser. Muito importante isso, se ela quiser.
Se ela Como não há quiser. uma metodologia, eu não vou implantar nada que provoque na pessoa uma vontade de fazer terapia. Ela vem por conta própria e ela decide se vai fazer ou não. Pois é, essa questão do presente é uma coisa que muitos dos que estão aqui assistindo gostam e dizem que usam da abordagem cognitivo-comportamental justamente porque é aqui no agora, né? Que nem o Escobar Sim. ressaltou ali. Mas então qual que seria a diferença com a psicologia humanista? A diferença é que nós não temos uma prescrição a respeito daquilo que a pessoa pode melhorar ou não. Ela que vai decidir isso. Né? Então, a psicologia cognitivo-comportamental hoje, ela já tem como pano de fundo algumas prescrições que favorecem, por exemplo, mudanças de comportamento. A psicologia humanista não se preocupa com isso. A gente parte da vontade da pessoa, do desejo dela. Porque se ela não quiser, se ela não se abrir para que eu possa conhecer o mundo dela, eu não consigo fazer nada, e nenhuma das teorias. O Rogers estudava muito, Rogers, criador da psicologia humanista, abordagem centrada na pessoa, o Rogers estudava muito as várias teorias e o resultado que elas traziam. Ele não se preocupou em estudar só a psicologia humanista. Né? Ele se preocupou, foi o primeiro psicólogo do mundo a registrar, né, a gravar sessões e depois juntar uma equipe e estudar aquelas sessões para ver, né, o que se estava angariando do ponto de vista científico e ele se expôs completamente, coisa que ninguém fazia na época. Então isso desenvolveu muito a psicologia, porque não se estudava a psicoterapia. De jeito nenhum, ninguém se abria para mostrar como atendia, se realmente aquilo era eficaz. E o Rogers foi o primeiro psicólogo do mundo a fazer isso. Porque ele queria que a psicologia tivesse muita consistência com ciência. Então aí tem outro benefício, né, Aldo? Quando se trabalha com abordagem centrada na pessoa, se leva em conta também a eficácia, né? Muitos da TCC dizem não, tem estudos comprovados que a TCC é mais eficaz, ou muitos psicólogos, na hora de escolher a abordagem, dizem não, mas é que os psiquiatras, eles encaminham mais para quem é TCC, porque tem comprovação de eficácia. Não. É O que se pergunta, né? Rogers trabalhou mais de 5 décadas, né, estudando desde o início, né, logo que ele se formou, e naquela época, né, lá nos Estados Unidos, a pessoa, para praticar a psicoterapia, ela tinha que ser pós-doutora nessa área. Né? No Brasil nós temos um pouco, né, uma flexibilidade bem maior. Então, a pessoa tinha que ter muito estudo, tinha que fazer residência, enfim. E logo que ele começou, ele já começou a investigar cientificamente os resultados da psicoterapia. E ele não começou com a psicologia humanista, ele foi descobrindo a psicologia humanista. Ele trabalhou em psicanálise, ele trabalhou com comportamentalismo, behaviorismo na época, e depois que ele foi vendo que ele mudou a sua atitude diante do paciente e ele começou a ouvir mais do que falar, então ele começou a desenvolver essa tal de escuta compreensiva. Acho que isso tem a ver com a pergunta do Henrique. Ele perguntou assim, Aldo, qual é a técnica que a psicologia humanista usa para identificar um psicótico e um perverso? Bom, o terreno da psicopatologia, né, que é uma área que está atrelada à medicina, né, porque vai promover um diagnóstico, né, a partir do estudo, da análise do quadro, enfim, sintomático. Nós temos também o conhecimento da psicopatologia, lógico, né, tanto que nós estudamos a psicopatologia existencialista, a psicopatologia fenomenológica, né, que trazem contribuições para o nosso trabalho, principalmente na obra do Carl Jaspers. E
é muito importante nós termos esse conhecimento. Só que no momento de estar diante do paciente, esse conhecimento não é o mais importante, né? Eu não estou ali diante de apenas um esquizofrênico, por exemplo. Eu estou diante de uma pessoa que tem um quadro de esquizofrenia. Isso muda muito, porque é uma visão holística, uma visão mais integradora, mais integral do indivíduo. É diferente de uma visão mais médica e psicopatológica que vai investigar a questão da doença mental. Nós trabalhamos com uma pessoa que pode ou não ter desenvolvido uma doença mental. Então, o âmbito é maior, o nosso espectro para trabalhar é bem maior. Então, o psicólogo que escolhe abordar esse da pessoa, ele estuda psicopatologia também? Sim, ele estuda psicopatologia. Aliás, o Rogers foi um grande diagnosticista. Só que nós não partimos do diagnóstico como modelo médico. Nós partimos, como diz o Felipe, do mundo vivido daquela pessoa. E no mundo vivido dela, essa doença, se existir, ela é apenas uma parte. Né? Até porque o Rogers, ele resgata aquela questão da tendência atualizante, que você já deve ter ouvido falar, né? Existe dentro de nós uma tendência para a saúde, uma tendência para o desenvolvimento. Então, o que o psicoterapeuta faz, no caso da psicoterapia? Ele vai facilitar um ambiente onde a pessoa possa retomar suas forças de crescimento e sozinha ela reescrever a sua vida, se ela quiser. Neuza, obrigada. Tem uma pergunta aí para nós, Neuza. A Neuza era uma das mais participativas na aula de humanismo e existencialismo. O pessoal está gostando, Aldo, da entrevista. E me parece que com tudo isso que você está falando, tem sempre o princípio de se a pessoa quiser, né? E parece esse mais um diferencial, né, Aldo? Porque muitas abordagens teóricas, elas partem da premissa de que o psicólogo é que sabe. E numa realidade em que se dá tanto poder ao saber, né, muitas pessoas acabam ficando dependentes do psicólogo. Acabam achando que realmente é ele quem precisa decidir algumas coisas. Caso eu compre uma bicicleta, deixa eu conversar com a minha terapeuta, né? Aí, como é que é isso na psicologia humanista? Como nós partimos também de princípios do existencialismo, que é um ramo da filosofia, nós estudamos bastante no curso, né? Vocês já passaram por isso, sabem disso. Os princípios existencialistas, o mais importante é que eu sou um produto das minhas escolhas. Né? Quer dizer, eu escolho as coisas, os elementos com os quais eu vou construir do meu mundo. Então, com base nisso também, a psicoterapia, para entrar num processo de verdade, o paciente tem que ter escolhido, ele tem que ter decidido isso. Tem muita gente que acha que, mas a gente não pode escolher tudo. Não, objetivamente não. Por exemplo, eu não posso ter escolhido, eu que nasci aqui em Porto Alegre, eu não posso ter escolhido nascer em Nova York. Essas coisas objetivas, nós não temos muita escolha. Mas internamente eu tenho uma liberdade sem limites, que é a chamada liberdade existencial. Quer dizer, eu posso escolher como eu quero ser, eu posso escolher como eu quero agir. Né? Claro que pesando também, né, os riscos e benefícios disso. Às vezes, eu dou um exemplo meio extremado, assim, né? Eu posso sair daqui agora e matar. Por exemplo, vocês estão vendo um latido de cachorro. Eu posso ali dar um tiro e matar o cachorro. Né? Eu posso dar um tiro no meu vizinho. Eu posso fazer isso. Né? Só que eu tenho uma consciência de que eu não devo fazer. Então, eu vou fazendo as minhas escolhas dentro disso, né? Unindo o meu desejo às condições da realidade. Todas as teorias... A Cecília lembrou aqui. Autorresponsabilidade, a Cecília lembrou. Exatamente.
exatamente. Eu sou responsável pela minha vida. E muitas vezes o paciente vem para a terapia sem se dar conta disso. Eles se acham E o fruto. Escobar também lembrou aqui, o Escobar lembrou, o cliente é responsável pelo seu processo terapêutico. Então, ele pode se dar alta, Aldo? Bom, agora vamos falar então naquilo que eu tinha dado um spoiler antes, que é esses termos da medicina, o Rogers foi tratando de deixar de lado. Essa coisa do paciente, por exemplo, não se costuma chamar de paciente, né? Se chama de cliente. Mas só que cliente nos Estados Unidos é uma pessoa que vai buscar um serviço, que vai buscar uma ajuda. No Brasil tem uma conotação um pouco mais mercantilista, né? Então, aqui a gente estranha um pouco esse termo cliente, né? Mas nós costumamos usar isso, né? Até porque a psicoterapia que praticamos é uma terapia centrada no cliente. Por que tirar essa conotação de paciente? Porque nem sempre as pessoas estão doentes. Elas podem estar apenas com São dificuldade. passivas, né? Exatamente. Então, essa coisa de paciente é uma figura passiva, exatamente. Então, o ativo é o médico. É o médico que sabe. Aqui nós partimos da premissa de que quem sabe da sua vida é o próprio paciente. Então, eu vou ser uma espécie de pesquisador dentro desse mundo vivido do outro. Então, essas palavras, por exemplo, tratamento psicoterápico, não é utilizado também. Né? Alta, se dá alta para quem estava doente. Né? Isso é uma expressão que veio lá da hospitalização. Então, não faz muito sentido para a psicologia de forma ampla. A Cecília diz aqui que ainda não acostumou a chamar de cliente. Tem ambientes, né, Cecília? Por exemplo, com as residentes do hospital, com quem eu trabalho, é um Sim, ambiente hospitalar, já é comumente ser paciente, claro. né? E não tem nada Mas parece que demais. essa consciência do papel, né? Sim, é mais uma chamada de atenção para esse termo. Né? Não que não se possa usar, nós usamos também nos cursos, nos estágios, né? Até porque, realmente, dentro do ambiente hospitalar, do ambiente médico, né, se chama assim. Até nos chamam de doutores, né? Enfim. Então, tem uma nomenclatura específica em cada contexto. Mas não... mas a gente tem que estar atento a isso, né? No sentido de estar fora do modelo médico. Nós estamos dentro de um modelo psicológico, exclusivo da psicologia. E com uma base muito grande na filosofia e na biologia. E nós, nesses 43 minutos aí, damos bastante investigadas, né? Você trouxe bastante spoilers, né, Aldo, do que pode acontecer quando você, enquanto psicólogo, terapeuta, resolve mergulhar e aprofundar, né? Conhecer mais e talvez até optar por essa abordagem, né? Muitos acabam desenvolvendo, trabalhando sozinhos, meio autodidatas, lendo os textos do Rogers, né? Trabalhando porque não encontraram ainda a sua turma, a sua galera, um curso, né? Eu aqui em Passo Fundo me sentia muito assim também, às vezes sozinha, né? Sem ter uma galera para compartilhar e aprofundar esses estudos, né? O que você tem a dizer nesse mês do psicólogo, principalmente aqueles psicólogos que estão recém se formando, estão terminando a graduação e que pouco vem essa terceira força na graduação, mas que muitas vezes até se decepcionam, né? Passam pela graduação, olham aquelas duas forças, a primeira e a segunda, e muitas vezes não se identificam, né? Não chegam a questionar a profissão, né? Sim, sim. Muitos de nós passamos por isso, né? Inclusive eu. Também me formei dentro dos princípios psicanalíticos, né? Todos nós, principalmente no sul do Brasil. E bom, em primeiro lugar, é muito importante espaços como esse que tu está promovendo, né? Para que a gente se conheça. Assim como nós, da Associação Gaúcha de Psicologia Humanista, né?
da qual eu sou presidente, a Nina Rosa também, que está participando aí, também faz parte, né? Adicionem ela, pessoal, o Aldo aí. Então, nós criamos a associação para que as pessoas possam se integrar, se conhecer, se reconhecer ali, né? Poder ter referências, né? A gente participa de vários fóruns, até internacionais, né? Para que as pessoas possam saber, porque tem gente que... Eu já tive aluno estagiário, né? Que disse assim, professor, eu queria fazer dentro da psicologia humanista meu estágio, mas depois eu acho que eu vou ficar tão sozinho, né? Porque eu não conheço ninguém, a não ser o senhor, nessa abordagem, né? E, no entanto, nós somos muitos, né? Na Europa, na Alemanha, isso é muito forte, essas perspectivas fenomenológicas existenciais, mais do que a psicanálise, que já foi forte também, né? Então, hoje, nós temos em alguns locais, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito forte, né? Porque é o berço do Rogers, enfim, e ele foi tão importante cientista, que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz também, porque essa abordagem favoreceu com que ele mediasse conflitos internacionais, vejam só. E aí foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Não recebeu porque ele morreu naquele ano, né? Mas ele foi indicado. Então vocês vejam a força, né, dessa psicologia, que aqui no Brasil, e principalmente no sul do Brasil, ela é menos conhecida. Ela já foi muito forte na PUC, no tempo que o irmão Justo era diretor do Instituto de Psicologia, e foi mais de 20 anos ali, né, trabalhando pela psicologia. Hoje ele é aposentado, está com quase 100 anos, fez 98 anos, né, no mês passado, e é o cara que trouxe, né, é um irmão assalista, marista, desculpe, e trouxe para o Brasil e para o Rio Grande do Sul essa perspectiva. Não existia aqui, né? Então, nós temos que ter espaços como esse, de congregação, né? Para que a gente possa se reconhecer e saber que não estamos só de jeito nenhum, né? Lá em São Paulo também é forte a psicologia humanista, Rio de Janeiro, no Nordeste nem se fala, né? No Norte e Nordeste digamos assim, a mais importante, a mais desenvolvida. Então, muitas vezes, é essa falta de notícias que nos traz essa sensação de isolamento, né? Mas, na verdade, isso não existe. Então, participem, né, das atividades. Nós temos a AGAP, né, Associação Gaúcha, temos outros fóruns também, né, internacionais, sul-americanos, dos quais nós participamos, e aí a gente pode ver, né, uma massa de gente, às vezes, nos congressos, e a gente fica muito feliz de ver assim, ó, puxa, eu não estou sozinho, né? I'm not alone, né? Não é a música do Michael Jackson lá. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então, o que eu diria para alguém que está se formando? Que conheça todos, né? Alguém já disse isso, não me lembro se foi o Einstein, quem foi? Conheça todas as ciências, conheça todas as possibilidades, para depois você se reconhecer em alguma delas. Que é assim que vai acontecendo conosco, né? Eu já tive alunos que se deram muito bem na psicanálise, alunos que se deram muito bem nas perspectivas cognitivo-comportamentais e outros que se deram muito bem nas perspectivas fenomenológicas existenciais, como a psicologia humanista. Então, eu acho que é uma questão de estar bem, estar à vontade dentro da teoria de escolha. Uhum. Que legal, hein? Foram aí 50 minutos, algo de praticamente... É difícil resumir todo esse rico mundo que a psicologia humanista aponta, né? E aí, pessoal, a gente vai ter que ir encerrando, e quem tem dúvidas, depois vai nos mandando, né? Adiciona a Agape, o Aldo, manda para o Aldo, manda aqui para a gente, que nas próximas podem ser respondidas, ou até individualmente, né? Se não dá tempo de esperar, né? No mais, Aldo, é uma honra ter conversado contigo. Obrigada por ter disponibilizado o teu rico tempo para estar aqui compartilhando tua experiência com a gente, abrilhantando
nosso mês do psicólogo, né? E isso é muito bom, né? A ideia é que a gente leve cada vez mais a graça de ser psicólogo humanista também para mais pessoas, que fique mais conhecido, desde a graduação, inclusive, né? E eu que A agradeço Nina a aí lembrando. oportunidade, fico lisonjeado, né, de fazer parte dessa galera, né, que está chegando, né, os novinhos no assunto, os veteranos no assunto. Nós somos muitos veteranos na abordagem também. Quando o irmão Justo fez o aniversário dele, desculpe, em julho, 98 anos, e desses 98, no mínimo 70 e poucos na abordagem, a gente se encontrou, nós vimos que tem uma velharia circulando aí, né, que está firme na abordagem ainda, né? Nós que estudamos lá no século passado ainda, mas que estamos aqui para dar oportunidade aos jovens, para ajudá-los, né, a entender esse mundo teórico e científico muito importante. E, gente, quando alguém for falar, isso já aconteceu até com o conselheiro do Conselho Regional, de falar numa universidade que essa perspectiva é uma psicologia alternativa. Isso não é verdade. O Rogers tem um arsenal de investigação, foi o psicólogo tão reconhecido nos Estados Unidos, primeiramente, depois no mundo todo, que ele foi presidente da APA, que é a Associação Psicológica Americana, que é o nosso órgão mais importante no mundo. Então, não entre nessa de que isso é uma psicologia alternativa, de que isso é uma coisa que não é muito estudada, que já foi e não é mais. Isso, não entre nessa, porque isso não é verdade. Procure uma bibliografia especializada, nós podemos ajudar, né, nós os veteranos, né, que estamos há mais tempo na estrada. E muito obrigado, Juliana. Esse momento foi muito importante. Que seja o primeiro, ou sei lá, uma sequência de vários momentos onde a gente possa se congregar. Obrigado. Isso aí. E a gente te espera, Aldo, aqui, você e a Nina, para o próximo curso de formação, né? Quem está interessado em fazer a formação aqui em Passo Fundo, pode contar com a tua facilitação presencial, quando a pandemia passar, né? Então, apesar dessas incertezas, a gente tem algumas, que são essas, de poder contar com uma formação também presencial aqui no Norte Gaúcho, né? Isso é de nossa vontade há muito tempo, né, Juliana? Que a gente está alinhavando. Né? A Juliana é uma grande batalhadora para que se leve o curso de formação lá para o Planalto Médio. Quem tiver interesse já pode ir deixando o nome aí na lista de espera, tá? Que a gente fecha a data. E por falar em galera de veteranos, né, da galera que se encarregou de trazer e manter aqui no Brasil, né, essa abordagem, amanhã às 9 vai ter mais um na entrevista aí. Então, fica surpresa, né, vai estar aí nos stories, para quem quiser acompanhar, amanhã às 9 horas tem mais uma. E é um prazer enorme, Aldo, escolher você para estar fazendo o início abrindo essa temporada, porque como gaúcho, tu muito nos representa e tá bem aqui pertinho da gente, vale a pena a gente estar mais próximo e conhecendo quem está perto, né, em primeira mão. Fico honrado. Então, obrigado. Galera, amanhã às 9. Então, a galera e os meus alunos que me acompanharam aqui, tá? Qualquer coisa, qualquer pergunta pode ir mandando e a gente vai continuar essa temporada de experts do mundo da psicologia humanista. Legal. Então tá, vamos encerrando. Eu vou procurar deixar salvo aqui, tá? Qualquer coisa também você pode olhar do início, quem chegou e poder olhar só uma parte, tá? Boa noite, então, pessoal. Boa noite, Aldo.